Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Operação Derby já começou e que maratona, hein? Já tem jogo nesta segunda-feira. O Memphis Depay tá fora, você vai saber o motivo. E algumas novidades podem aparecer contra o Novo Horizontino. Não tem jeito, né, gente? A semana começa com o olho na quinta-feira, o derby no Allianz Parque, o Palmeiras até venceu na rodada, né? O Guarani também, tá pontuando legal, tá com 11 pontos, mas o Corinthians tem 15. A campanha do Corinthians é muito boa. O que deixa aquela desconfiança, né? Aquele ponto negativo é justamente a derrota no teste mais forte, que foi no Majestoso e da maneira como ela aconteceu. Mas Ramon e Emiliano estão dosando bem, estão preservando os jogadores e o último derby ocorrido ano passado na Neoquímica Arena ainda está na retina do torcedor, né? Com aquela cabeça de porco que foi jogada no gramado, né? O clássico da cabeça de porco, com Yuri Alberto, Rodrigo Garro, aquele 2-0 que empurra o Corinthians para escapar definitivamente do rebaixamento e mais do que isso, né? Se classificar para a Libertadores naquela sequência incrível de vitórias. O Corinthians segue tendo boas vitórias, perdeu esse jogo para o São Paulo, mas segue vencendo. Depois dali venceu mais duas, tem 15 pontos. Só não é líder por uma questão de saldo aí, porque o Mirassol e o São Bernardo fazem campanhas espetaculares, têm os mesmos 15 pontos. Então o Corinthians está bem no campeonato. Claro, tem um embate contra o Palmeiras que vai ditar muita coisa, né? Em termos de expectativa do time ali na frente. Dia 19 tem o confronto pela pré-Libertadores e tem o Novo Horizontino nessa segunda-feira. Poxa, Chico, como assim? 48 horas depois? É uma maluquice, gente, uma maluquice, mas exatamente porque na semana do dia 19 tem rodada do Paulista e o Corinthians lá enfrentaria o Novo Horizontino, esse jogo da 11ª rodada ele foi antecipado para o Corinthians jogar agora e depois folgar no Paulista e poder jogar a competição continental. Então, obviamente, dentro de um planejamento, o Ramon Dias vai ter que preservar praticamente todo mundo, né? Porque os caras jogaram no sábado, alguns, né, evidentemente, e depois tem clássico na quinta-feira. Então, assim, a temporada está começando, alguns jogadores ainda não estão na sua plenitude física. O Thales Magno, que ia viajar para os Estados Unidos, os caras seguraram porque ele tá voando. Então, tipo assim, fica no embalo aqui, né? Trata bem para você jogar na quinta-feira contra o Palmeiras, depois você viaja, resolve a tua vida. E o Corinthians, pelo que eu tava vendo em termos de classificação, a Inter de Limeira, que está no grupo ali, que é a terceira colocada, tem só 4 pontos. O Corinthians tem 15. Então a distância tá muito grande. A gente está falando de 11 pontos de diferença. Ainda não dá para dizer matematicamente que o Corinthians está classificado, né? Porque se classificam os dois primeiros, né? E o Mirassol está justamente no grupo do Corinthians, né? Os dois têm 15 pontos, mas pelo menos em segundo dá para passar, né? Mesmo que seja nos critérios. Não dá para dizer que ainda já passou, porque, enfim, se a Inter de Limeira ganhar todos os jogos e o Corinthians perder todos, aí o Corinthians não classifica. Mas assim, acho que mais uma vitória em 6 jogos, o Corinthians deve praticamente confirmar sua classificação. Se não, ali na frente vai acontecer, tá? Exatamente por essa pontuação muito boa que o Corinthians vem construindo. Então, para esse jogo contra o Novo Horizontino, não tem jeito. Você tem que dar uma dosagem, assim, né? De alguns jogadores que daqui a pouco entraram no segundo tempo e eles podem jogar, os que começaram dificilmente, né? O Memphis Depay, por exemplo, o Ramon, na própria entrevista coletiva depois do jogo contra o Noroeste, já disse que ele tá fora porque ele tá com desconforto no tornozelo. Então ele vai trabalhar para ficar 100%, obviamente, visando o jogo contra o Palmeiras. Então o Memphis tá fora. E acho que ele estaria fora de qualquer forma, tá? Ele até não entrou no confronto anterior contra a Ponte Preta, ficou no banco de reserva, uma chuva danada naquele jogo lá em Campinas, e atuou contra o Noroeste e agora vai ser preservado também. Começo de temporada, sempre falo aqui, o Memphis também chegou um pouco fora de ritmo quando ele chega no Corinthians no ano passado, depois ele se soltou e vocês viram o que aconteceu. Então, calma com ele, tem que tratar e cuidar bem dele, e eu acho até que ele jogou bem contra o Noroeste, tá? Mesmo de meia, mesmo atrás do ataque, acho que ele jogou bem. Agora, algumas novidades podem aparecer. Tô tentando montar o time aqui, por exemplo, o Matheus Donelli, eu acho que, né, se bem que goleiro é uma posição diferente, né? E o Hugo foi estrear apenas há 2 jogos, se não me engano. No jogo contra o São Paulo, 3 jogos, né? Foi quando ele fez a estreia dele num clássico. Então o Hugo, se precisar de sequência, bom, bota o Hugo pra jogar, que acho que não vai ter problema nenhum, né? O goleiro tem uma questão diferenciada aí que eu acho que tem que ser trabalhada. Se não, ok, dá mais uma chance pro Donelli aí, né? Já que a gente tá falando de 48 horas entre um jogo e outro. Na lateral direita tem uma questão, porque o Mateuzinho tá machucado.
não se recuperou ainda. O Léo Maná tá jogando praticamente... Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E essa semana tem derby, essa semana tem clássico, Corinthians e Palmeiras, quinta-feira. Mas antes de falar desse jogo que será incrível, vamos falar um pouquinho dessa semana que se inicia no Corinthians, de articulação, tendo para a remarcação da reunião de votação do impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, como também da notificação do pedido de destituição feito por Augusto Melo para destituir o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O Conselho de Ética essa semana vai notificar Romeu Tuma Júnior e Romeu também pretende marcar aí a finalização da reunião de 20 de janeiro que foi suspensa, não aconteceu. Sabe o que eu tenho analisado sobre esse imbróglio aí da diretoria, essa lambança, essa bagunça? Eu tenho analisado o seguinte: isso deixa o futebol do Corinthians estagnado sobre a viabilização de contratar jogador. Mas por quê? Porque o presidente Augusto Melo está preocupado em se manter no cargo, e o Corinthians, até hoje, é o único time paulista que não fez nenhuma contratação, manteve o elenco. Mas o Corinthians precisa de contratar zagueiro, o Corinthians precisa de contratar lateral, o Corinthians precisa de contratar meia, o Corinthians precisa contratar 2 atacantes de velocidade, atacante driblador, porque Romero e Thales Magno, eles são mais jogadores técnicos. Então, com esse imbróglio que está acontecendo na diretoria, que essa vaidade, porque o conselho hoje, na pessoa do Romeu Tuma Júnior, fica só preocupado em fiscalizar o trabalho do Augusto Melo. Mas, no passado, eles também estavam lá. E não fiscalizou muita coisa errada que Duílio Monteiro Alves fez, que Roberto de Andrade fez, né? Que Andrei Santos fez, né? Então, assim, agora eles estão só pegando no pé. Então, não deixa esse negócio de renovação e transparência, é uma coisa para inglês ver. Porque muitas vezes o conselho deixou de fiscalizar muita coisa errada que aconteceu no passado. E agora, o que está acontecendo? Me parece que isso é uma manobra política. As pessoas que não estão no poder estão tentando tirar o Augusto Melo do poder, né? E sendo que a Polícia Civil abriu um inquérito para fiscalizar, né, o que está acontecendo sobre lavar dinheiro no Corinthians. Só que o inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído. Se não foi concluído, para mim não tem elemento suficiente para julgar o presidente Augusto Melo, para afastar o presidente Augusto Melo. Porque precisa de prova cabal, precisa de prova material, e nada disso está acontecendo. Então, tudo isso, volto a falar novamente, tudo isso recai no futebol, recai no campo, porque o Corinthians até hoje não contratou ninguém na temporada 2025. Por quê? Por causa que vem oposição, situação, oposição versus situação, um lutando para ficar no poder e um querendo tirar o outro, sendo que todos deveriam trabalhar em prol do Corinthians para ajudar o time e sair dessa fila de tantos anos que o Corinthians não ganha nada. Hoje o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino, com um time totalmente reserva. O Ramon Dias vai popar porque quinta-feira tem Palmeiras. Palmeiras é um jogo diferente, é um jogo diferenciado. Palmeiras tem 11 pontos porque venceu o final de semana. Corinthians tem 15 pontos, mas o Corinthians ainda não está classificado, porque o Mirassol também tem 15 pontos. Então acredito eu que o Corinthians, com mais uma vitória no Campeonato Paulista, já está classificado. Acredito. Ou se vencer hoje o Novo Horizontino, ou vencer o Palmeiras,
matematicamente o Corinthians está classificado. Ano passado, o Corinthians não conseguiu a classificação, terminou com 10 pontos no Campeonato Paulista e por isso não tinha garantido a vaga na Copa do Brasil. Mas o Corinthians conseguiu garantir a vaga, porque no final de ano teve uma arrancada histórica, e aí o Corinthians foi para pré-Libertadores e de forma automática também foi para a Copa do Brasil. Gente, acredito que o Novo Horizontino, Corinthians joga com reserva, porque o jogo importante é o de sábado, é o de quinta-feira, que é contra o Palmeiras, né? Contra a Ponte Preta, o Corinthians jogou com uma zaga de Félix Torres, né? E João Pedro Choca. Acredito eu que o Corinthians pode jogar de novo com essa zaga hoje, porque a zaga titular do Corinthians é André Ramalho, né? E Kaká. Então, Mateuzinho está machucado, está fora do jogo. Acredito que vai jogar mesmo o Léo Maná. Diego Palacios, poderia dar uma chance para ele, porque ele não vai jogar contra o Palmeiras, né? Ele não vai jogar contra o Palmeiras, então poderia dar uma chance para ele jogar hoje contra o Novo Horizontino. E o Corinthians está se preparando da melhor maneira possível para esse grande jogo quinta-feira contra o Palmeiras. E se o Corinthians jogar com o time titular, jogar certinho, bem arrumado, bem articulado, com repertório, né? O Corinthians tem chance de vencer o Palmeiras. O Corinthians está com um ataque ofensivo, apesar que o Memphis Depay e o Roberto não marcaram um gol nessa temporada 2025, mas está apenas começando. Mas Thales Magno está vivendo uma excelente fase. Ele ia viajar para renovar o passaporte, mas o Corinthians convenceu ele a aguardar até esse jogo contra o Palmeiras, porque está vivendo uma fase extraordinária. E aí, após esse jogo contra o Palmeiras quinta-feira, ele viaja para renovar seu passaporte. Então, um jogador importantíssimo. Para mim, nesse início de temporada, o melhor jogador do Corinthians é mesmo Thales Magno. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa bagunça na diretoria do Corinthians, esse disse-me-disse do Conselho contra Augusto pedindo a destituição aí do presidente da Deliberativa, Romeu Thomaz Júnior, e esse jogo com o Palmeiras? Corinthians tem chance de ganhar? Vai ganhar? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like e deixa sua inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.